Boa noite a todos. Vamos ler um trechinho do Evangelho para a gente se harmonizar melhor, né? A gente vem correndo dia a dia, encontra os amigos, quer conversar. Então, para que a gente se harmonize com o ambiente. É do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento será presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime como todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Esse é o item 13 do capítulo 5 do Evangelho. Então vamos agradecer a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, pela possibilidade de aqui estarmos esta noite, buscando, através do Evangelho de Jesus, apacentar o nosso coração, acalmar as nossas emoções, nos fortalecermos para continuarmos a nossa jornada, para que possamos cumprir com o propósito de Deus para conosco nesta encarnação. Ser conosco, Jesus, abençoa a nossa noite e obrigada, amigos espirituais, que tão bondosamente prepararam este banquete espiritual para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Bom, hoje eu separei um tema muito interessante, laços de família. Porque muitas pessoas se preocupam muito com a questão de, puxa vida, quando eu morrer, quando eu desencarnar, quando meu corpo ficar, eu vou. E será que eu vou conseguir encontrar aqueles que eu amo? Então, nós vamos ver todas as vertentes de várias doutrinas explicando essa questão. Lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata sobre o tema: ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Aí vocês podem perguntar, mas não ia falar de laço de família? O que tem a ver nascer de novo, reencarnação e tudo mais? Nós vamos chegar lá. Ali, nesse capítulo, a gente tem aquela memorável passagem do Evangelho, quando Jesus conversa com Nicodemos a respeito da reencarnação. Na realidade, o Nicodemos não foi lá falar sobre reencarnação com ele.
Ele nem sabia o que era, porque para os judeus a ressurreição é que era o ponto vigente. Mas ele foi lá conversar com Jesus a respeito de outras questões. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, mas com o nome de ressurreição. E como ressurreição, essas ideias que os judeus tinham sobre esse assunto, sobre esse ponto, né, como sobre muitos outros, era muito vago, porque eles não conseguiam entender muito as questões. Ele tinha o dogma da ressurreição. O que é? Você vai morrer, quando você morrer, no dia do juízo final, você encontrará Deus, ou não. E fica nisso, né? Mas existia então entre os fariseus, vamos falar quem era Nicodemos, né? Existia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que ele era o senador dos judeus. Na realidade, ele era uma espécie de professor, uma pessoa muito culta, né, que ajudava todos os integrantes ali do Sinédrio nas questões mais difíceis. Ele dialogava, discutia, ensinava. Quando apareceu Jesus e começou a fazer aquele monte de milagre, então a coisa chegou até o Sinédrio. Então falaram, ó, Nicodemos, vai lá ver o que é aquilo. Ver o que a gente vai fazer com aquele cara lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí lá vai Nicodemos para Cafarnaum, para seguir Jesus entre o povo, sem ninguém saber quem era ele, né? Para poder ver o que estava acontecendo. E ali ele viu vários milagres, né? Ele viu a cura de cegos, a cura de paralíticos, e ele ficou extasiado com aquilo, porque um cara que estudava tanto, sabia tanto sobre a Torá, sobre as leis, ele não conseguia entender aquilo. Aí ele pediu uma audiência com Jesus. Só que tinha que ser longe de todo mundo, né? Porque ele não queria se expor no meio da multidão. Então foi o que aconteceu. Aí Jesus, ao recebê-lo, né, ele perguntou, mas Senhor, me diz uma coisa, como é que você consegue fazer tudo isso? Isso é um dom divino. Eu, com toda a minha expertise, com toda a minha sapiência a respeito das leis, eu não consigo entender isso. Aí o que Jesus respondeu para ele? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele, o que ele quer dizer com isso? Aí eles começaram a debater sobre essa questão, que ele chamava de ressurreição, né? E Jesus não deu o nome de reencarnação, só falava da importância de nascer de novo. Não existe, pois, nenhum jeito da gente duvidar, né, que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação já era um ponto e uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto esse que tanto Jesus como todos os profetas que vieram antes dele fizeram questão de reforçar, de lembrar, porque isso era um ponto importante. Só que Jesus aprofundou um pouco mais na questão, mas não tanto. Por quê? Porque nós que estávamos lá naquela época, a gente era tão burrinho que não ia ter condição de entender o que é que esse cara está querendo dizer com isso. Então ficou parado nessa, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje em dia, existem 4 alternativas que se apresentam para o homem a respeito do seu futuro além do túmulo. São 4 doutrinas, né, que vão dizer a respeito disso. Por exemplo, a primeira é o nada. Não vai acontecer nada. Não tinha nada antes de você nascer e não vai ter nada depois que você morrer. Essa é a doutrina materialista. Aí eu fico pensando, gente, se eu fosse materialista, ou eu já tinha matado, ou eu já tinha me matado, entendeu? Porque eu não ia aguentar ver o que a gente vê no mundo, conforme a gente está vivendo hoje, né?
sem ter uma explicação lógica para isso, sem conseguir raciocinar a respeito disso. Então, é essa doutrina materialista. Antes do nascimento não tem nada. Aí Deus cria, nasceu, pronto, viveu, acabou, morreu, sumiu. A segunda doutrina, a da absorção do todo universal. Então, existem algumas doutrinas, né, inclusive algumas vertentes evangélicas pensam assim, que as criaturas vêm de Deus e quando desencarnam, voltam para Deus. Não usam o termo desencarnar, claro. Quando morrem, voltam para Deus. Agora, essa doutrina, na sua essência, é a doutrina panteísta, que diz que tudo, inclusive as algas, os fungos, a barata, qualquer ser vivo no mundo, não só o homem, veio de Deus. A gente sabe que sim, claro, Deus criou tudo, mas ele acha que veio de dentro de Deus, né? Eles acham. E que quando essas criaturas morrem, elas voltam o corpo de Deus, o que seria o corpo de Deus. Quer dizer, é uma coisa que afronta a nossa lógica. Como eu sou Deus, esse Deus que criou tudo, se eu faço parte dele é porque, né? Nós espíritas sabemos que nós temos dentro de nós a centelha divina. O que é isso? É aquele toquezinho que ele deu quando nos criou há milênios de anos atrás. Então, a terceira doutrina é a doutrina da individualidade, mas com uma fixação definitiva da sorte depois do túmulo. Por exemplo, o catolicismo, né? Segundo a doutrina da igreja, as pessoas são individuais, cada um é cada um. Quem foi bom vai para o céu, quem foi mal vai para o inferno. E não tem a mínima possibilidade dessas criaturas se encontrarem novamente. E a minha mãe era uma católica muito fervorosa, muito estudiosa, né? E tinha um preceptor da família. Os fazendeiros antigamente tinham essas coisas, né? Tinha um preceptor da família que era o Frei Inácio, Frei Plácido. O Frei Plácido é uma pessoa boníssima, tão boa, que quando teve a queda do café, meu avô perdeu a fazenda. E foi a leilão. Ele arrematou a fazenda e devolveu para o meu avô. O meu avô pagar quando pudesse. Porque a família dele era muito rica. Ele não tinha mais nada, porque ele era um franciscano. Fez voto de pobreza, né? Mas era uma pessoa desse nível de bondade, né? E aí a minha mãe, ali com uns 15 anos, ela perdeu a mãe com 10 anos. Quando ela tinha mais ou menos uns 15 anos, ela foi se confessar e falou: ai, Frei, eu tenho tanta saudade da minha mãe. Eu sei que ela era uma pessoa boníssima, boníssima, boníssima. Ela deve estar no céu. Agora, o senhor me conhece, o senhor sabe das minhas confissões, né? Eu sou uma pessoa rebelde, uma pessoa que não aceita muita coisa da vida. Sou braba, né? Será que quando eu morrer, mesmo se eu não for para o céu, será que eu não vou poder dar um abraço para minha mãe? Na minha mãe, ele falou: ah, minha filha, os justos que já alcançaram o céu não olham para trás. Então aquilo foi uma decepção para minha mãe tão grande. Aí depois ela encontrou um espírita pelo caminho, casou com o espírita, se embrenhou no estudo do espiritismo, né, para poder entender aquilo. E aí ela conseguiu entender: não, esse Deus não é tão mal desse jeito. E separa os seres que se amam dessa maneira. Então, isso só acontece onde? No espiritismo, onde a individualidade existe, mas com a progressão infinita. Daí a importância da reencarnação. Então, nesse caso, né, segundo as duas primeiras doutrinas, né, os laços de família se rompem por ocasião da morte e não tem nenhuma esperança de ter união de novo. Agora, já na terceira, existe uma possibilidade, desde que você seja bonzinho, como aquele ser que você ama, ou que você seja malzinho,
como ser que você ama e que está em outro lugar, né? Aí você tem a chance de encontrar. E somente com o Espiritismo, então, com a pluralidade das existências, que é inseparável daquela progressão gradativa, né, de evolução dos espíritos, é que existe a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família, os verdadeiros laços de família. Então, eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles se tornam mais fortalecidos e apertados. Agora, o princípio oposto, que é daquelas outras duas, três até, né, doutrinas, é que separa tudo, que aí não tem volta. Agora, no espaço, os espíritos, de acordo com a afinidade, né, pelo pensamento, pela vontade de cada um, pela importância que dão à vida espiritual, à evolução, a Deus e tudo, essas pessoas se unem em famílias, famílias espirituais. E a encarnação apenas separa momentaneamente. Quando um deles tem que vir e os outros ficam, os que estão lá, a tendência é ajudar aquele que veio por algum motivo, ou para cumprir com algum resgate, ou para cumprir com alguma provação, para ajudar alguém que ele ama, que está muito separado de todos, né, para tentar resgatar e levar. Se alguns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos em pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham no cativeiro. Eles chamam de cativeiro a Terra, né, a nossa encarnação, porque nós estamos presos à matéria. Nós estamos presos ao nosso corpo e não temos essa possibilidade, a não ser no sono, de sair, volitar e encontrar com aquilo que a gente buscar. Daí a importância da gente ter um bom dia, né? E ao deitar, solicitar aos mentores que permitam que a gente tenha uma noite produtiva, um sono produtivo, indo em busca de grupos de estudo e de trabalho. Aí a gente vai encontrar com quem a gente quer e vai ser feliz. Caso contrário, a gente vai onde o nosso pensamento nos colocar, com os nossos algozes, né, com as pessoas que a gente feriu no passado, que agora querem nos ferir, e assim por diante. Daí os nossos pesadelos. Os mais adiantados, então, se esforçam por fazer com que aqueles que ficaram para trás progridam, de alguma forma. E todos têm condição, então, de ir avançando, né, na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, então, esses espíritos vão evoluindo, né, e essa ação, essa afeição recíproca, começa a ficar cada vez melhor, mais depurada, mais sensível, né? Por quê? Porque aí as criaturas não têm mais aquelas paixões que nós temos hoje, nos atazanando a ideia. É orgulho, é vaidade, é ciúme, é tudo que não presta e que a gente ainda teima em preservar dentro de nós. Agora, quando está falando assim dessa afeição que se encontra e tal, é uma afeição real. Uma pessoa que se casa por interesse, pura e simplesmente, né, e não estreita laços de afeto com o cônjuge, é óbvio que no momento do desencarne se afastam. Aquele momento foi passageiro, na tentativa de aprender alguma coisa. Se aprenderam, vão crescer juntos. Se não aprenderam, poderão se odiar por muito tempo e aí vão ficar atrelados por muito tempo até conseguir limpar tudo que existe de negativo naquela relação. São duráveis somente as afeições espirituais, né? As afeições que unem as pessoas através da força do amor, da força do carinho, da afeição, do respeito.
As de natureza carnal se extinguem com a causa que deu origem. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, seja pelo sexo ou seja pela grana, né? No desencarne, cada um vai para o seu lado. Desde que, foi aquilo que eu falei, não tenham assumido compromissos que tenham que saldar juntos depois. É como se estivessem num barco, cada um remando para um lado. Não tem nada a ver um com o outro. A união e a afeição que existe entre as pessoas parentes são um índice de simpatia anterior ou não. Esses laços podem se estreitar na própria encarnação, né? Os espíritos antipáticos ou estranhos às vezes despencam no meio de uma família e ninguém sabe de onde que é a banana fora da penca, né? Isso por quê? Porque essa criatura vai ajudar que todos cresçam e ela também vai ser beneficiada com aquela afeição que existe entre todos. Essa é uma das leis de Deus mais maravilhosas que existe, que nos dá essa possibilidade. E quem diz isso é o Emmanuel, lá no Vinha de Luz, depois nós vamos ver a lição, acho que é 136, se não me engano. Assumir compromissos na paternidade, né, ser pai ou ser mãe, constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. E hoje em dia, num mundo como está o nosso, né, transicionando a ser um mundo de regeneração, toda vez que ocorre uma mudança, o caos acontece. Então, nós estamos vivendo um verdadeiro caos, em todos os sentidos. Então, a tarefa dos pais, neste momento, é crucial para a evangelização dos seus filhos. Senão, a gente vê cenas grotescas em vídeos que aparecem, ou até na própria televisão, né, de jovens, por exemplo, invadindo uma câmara, uma câmara municipal de algum lugar, né, fazendo escândalo, seminu, uma moça, né? Como que chegou a esse ponto? Foi agora? Foi a universidade que fez lavagem cerebral nela? Não só. Desde o início, quando não existe evangelização dentro da família, é muito difícil conter os espíritos reencarnados atualmente aqui. Então, essa tarefa dos pais é fundamental. Desde o prezinho, a gente tem que acompanhar, ver como é que está indo na escola, o que está acontecendo. Entrou no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai indo. Vai acompanhando, abre a mochilinha, vê o que tem dentro. Como é que foi a aula hoje, meu filho? Vê a tarefa. Por quê? Se não chega na universidade, a lavagem cerebral está feita. E aí acontecem as cenas grotescas que a gente tem visto na mídia em geral. Agora, muitas vezes a família é uma família religiosa, é uma família que orienta, né, espiritualmente falando, mas o espírito é rebelde. Mas aí o pai e a mãe vão ter cumprido com o seu dever. Essa é a questão. Então, quando acontece desses espíritos despencarem numa família, né? O Espírito de Verdade diz assim: os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons, por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias vão se esvaindo. E é desta forma, então, que os espíritos, de um modo geral, inclusive na espiritualidade, conseguem se fundirem espiritualmente, né, naquela vibração de paz, de harmonia. Isso assim, ao longo, né, de milênios, mas é assim que isso acontece. É graças a esta lei da reencarnação que Deus permite com que as criaturas cresçam. Segundo um dos dogmas fundamentais que decorre dessa não reencarnação, as religiões que não aceitam a reencarnação, a sorte das almas
está irrevogavelmente determinada. Separou, acabou, não vê mais. Como a gente já falou. Agora, com a reencarnação e o processo de progresso que existe por conta das reencarnações, é que dá lugar aos que se amaram de se tornar a encontrar na Terra ou no espaço, e juntos vão caminhando para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, os outros vêm e ajudam, como a gente já falou em slide ali atrás. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia eles vão sair daquele lodaçal em que se enterraram. Palavras pesadas, mas estão no Evangelho. Com a reencarnação, finalmente, existe aquela perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E nós temos hoje, através do estudo do Livro dos Médiuns e do aprimoramento das pessoas que são dotadas de mediunidade, né, se tornando pessoas melhores, esse contato existe com muito maior frequência para tratamento dos encarnados e dos desencarnados. Essa é a única função da mediunidade. Querer saber onde está escondido o tesouro, como é que está o pai do lado de lá. A função da mediunidade é socorro espiritual aos espíritos e aos encarnados. E aprimoramento do próprio médium, claro. Lá no Livro dos Espíritos está lá. E o objetivo da reencarnação é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde existiria a justiça de Deus? Que Deus é esse que não permitiria que isso acontecesse, né? E, finalmente, lá no Livro dos Espíritos ainda, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Ou não, se ele quiser ficar sentadinho fazendo as bobagens dele, fica. Mas nunca regride. Tudo, ele pode sim se comprometer e assumir mais compromissos que vai ter que saldar um dia. Ou nessa encarnação ou em outra, né? Mas voltar, regredir, isso não existe na lei divina. E aí, desde que esse espírito se ache limpo, sem aquelas paixões todas que nós ainda carregamos, né? Sem todas as impurezas, então não tem mais necessidade de provas da vida corporal. Aí ele só vai ficar. E essa vida corporal, gente, não é só aqui na Terra, né? Na Terra é para espíritos que estão no nosso padrão e que se afinizam magneticamente com a Terra. Mas existem outros mundos onde a gente poderá reencarnar, inclusive mundos semelhantes à Terra, para espíritos neste padrão em que nós estamos agora. Não é tão bonzinho assim, mas estamos tentando, né? Estamos tentando. Então, quando o espírito se acha limpo, então aí ele não tem mais necessidade de vida corporal, em planeta algum. E aí, o que ele vai fazer? Tocar harpa, que nem o catolicismo fala? Muito pelo contrário. Vai fazer parte daquelas hostes divinas que criam mundos, criam galáxias e ajudam Deus na criação. Assim foi com Jesus. Jesus ajudou a criar a Terra. Por isso, ele é o nosso diretor espiritual. Assim como Ismael é o nosso governador aqui do Brasil, que Jesus deu essa tarefa para ele, e nós temos o dever de ajudá-lo na tarefa de modificar as criaturas que vivem aqui nesse país, para que ele venha realmente a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 4 também, e a lição 135, eu falei 136, errei por um, do livro Vinha de Luz, que o Emmanuel
dá uma lição brilhante a respeito disso, da responsabilidade dos pais quanto à criação dos espíritos que eles receberam na encarnação. Então, quem quiser aprofundar, está aí a bibliografia, tá? Que Jesus nos ajude, que a gente tenha a coragem de fazer o que precisamos fazer para cumprirmos com aquilo que Deus quer de nós. Então, agora nós vamos passar para a segunda parte, mas antes vamos orar um pouco a Deus, agradecendo por essa oportunidade, por essas reflexões. Não saíram da minha cabeça, são palavras de Kardec, são palavras de espíritos que deram mensagens que estão contidas no Evangelho, e Emmanuel, através do livro Vinha de Luz. Que nós possamos refletir bastante a respeito de tudo isso e tentar buscar no fundo do nosso coração forças para cumprirmos com as nossas tarefas. Obrigada, Jesus. Se conosco, que assim seja. Agora nós vamos passar para os passes e as pessoas vão tomar o passe aqui mesmo no salão. E as pessoas que já estiverem programadas poderão se encaminhar lá para aquela salinha lá para tomar um passe lá para tratamento. Tá? Chegando ao final de mais um trabalho de luz, de aprendizado, de trocas de energias entre encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a Deus, Pai de infinito amor, por essa oportunidade. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão e guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, levando Jesus no coração e muitas reflexões a fazer durante a semana. Que assim seja.